Muito boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando a gente ou que porventura e a qualquer tempo vão assistir esse podcast. O BahiaCast está no ar. Em nome de toda a equipe do BahiaCast, que é Walterson Cabeça na equipe técnica, Jorge Bill na produção e agitos gerais, a gente tem a honra de apresentar o nosso convidado de hoje, né? Que é uma figura de grande simpatia, né? E você, quando conhece essa figura, você tem a impressão de que quando a competência e a sorte se juntam, é um movimento realmente imparável. Nós estamos falando do cirurgião, professor, mestre, cirurgião dentista, o professor Enzo Querino. Opa, boa noite. Uma honra imensurável estar aqui com você, Serginho, toda a equipe. O Teco Viana, né, meu amigo e irmão, comentou e fez esse link, essa ponte. Agradeço também a ele. E eu tenho certeza que será uma noite incrível. Sem dúvida. Quando eu falei da competência, doutor, logo de cara, assim, da competência e da sorte, porque imagine uma pessoa que trabalha diretamente com o sorriso das pessoas, que tem um sorriso desse bonito. Olha aí, gente. É a competência, né? E a sorte juntos. Então, graças a Deus, desde criança, né, eu tinha essa circunstância de as pessoas falarem: nossa, seu sorriso é lindo, nossa, seu sorriso é tão bonito, Enzo. E aí, depois que a gente cresce, até, você fez clareamento, e eu nunca tinha feito nada nos meus dentes, né, e depois entrei na área, a gente faz uma coisinha ali, outra ali, mas o padrão de sempre foi esse, e realmente, né, na profissão, você ali exercendo algo, se você apresenta aquilo que você acredita e é bacana, é uma sorte, É que tem dois aspectos que eu acho interessante a gente falar. Um é que a coisa da simpatia, né? Que nós acreditamos muito nisso, né? Assim, ao longo das nossas trajetórias aqui no BahiaCast, todo mundo, dessa energia positiva que já começa com um bom sorriso e tal. Além do que, o segundo aspecto é isso que eu tô elaborando aqui desde que você chegou, que é você é seu próprio garoto propaganda, né? Não é verdade? É verdade. É até bom você comentar sobre isso, que durante minha curva de aprendizado e tal, eu tenho minha própria clínica, Querino, no Rio Vermelho, podem ir. Pronto, pode fazer todo o mexão aí. Tranquilo. E eu até tenho na frente do consultório, né, um prédio, e aí eu botei tipo um outdoor. E eu logo no começo eu me botei lá fora, assim meio embaçadinho, assim com efeito e para poder fazer esse link. Entretanto, depois aí tem um casal de amigos, não sei se você conhece, Mário Paim. Sim, claro. Poxa, aí Juliana, então a família incrível. E aí eu conversei com eles e hoje eles que fazem a minha propaganda da Querino. Mas é algo que naturalmente se vende, né? Você vê, poxa, você tem um sorriso bonito, eu sou dentista, só podia ser. É muito comum isso. Antes, quando não usavam máscaras, era mais rotineiramente, né? Agora, com as máscaras, diminui um pouco, mas ainda tem essa circunstância. Então, legal, doutor. Eu queria começar do começo, né? Porque a gente está partindo da perspectiva que as pessoas que estão vendo a gente agora, ou a qualquer tempo, como eu sempre falo, que muitas delas, a grande maioria, deve conhecer alguma parte, ou se não a totalidade do seu trabalho. Sim. Mas a gente partindo da perspectiva que as pessoas estão lhe conhecendo agora. Perfeito. Conta a história do Dr. Querino. Meu querido, minha história começa na década de 80, em que eu nasci em 1982. Estou com 38 anos, vou fazer 39, 27 de outubro, sou escorpião. E durante toda a minha infância eu não tinha um sentido de ser dentista, apesar de que minha mãe é cirurgiã dentista formada há 46 anos. Então, e meu pai é delegado. Então eu tenho mais dois irmãos. Minha irmã se tornou médica, meu irmão fez direito e eu estava ali, né? Naquele processo de seguir qual caminho. E muitas vezes não houve nenhum tipo de direcionamento por parte de meus pais. Faça odontologia, faça. Não houve isso. Eu simplesmente, quando estava no segundo ano do segundo grau, né, que não tem mais isso, né, ensino médio, eu entrei no quarto, eu lembro dessa cena claramente, eram 19h30,
e tava meu pai e minha mãe na cama, eu entrei no quarto deles e falei, mãe, eu já sei o que eu quero ser dentista. Aí ela, meu filho, que legal, poxa, Deus te abençoe. E aí, a partir daí, toda a minha energia, todo o meu foco foi direcionado a isso. Porque eu acredito muito nessa questão da energia. E a gente toma uma decisão muito jovem, com 16, 17, 18 anos, e algo que vai levar a gente para a vida toda, em teoria. Então, quantas pessoas você conhece que fez 1, 2, 3, 4 faculdades? Ô, Serginho, foi mal. Mas acontece, é natural, porque a gente toma uma decisão e, de certa forma, a gente não tem ainda o amadurecimento de que realmente é aquilo. Então, nesse ponto, eu também considero uma sorte, que foi algo que uma amiga, que inclusive está fazendo aniversário hoje, a Mana, ela me perguntou assim, Enzo, você está gostando do curso de odontologia? Aí eu disse, eu estou amando. Eu dizia sim, porque era algo tão interessante, cada processo, cada disciplina, e que eu me encontrei realmente na odontologia, amo de paixão. Então, o senhor está formado há quanto tempo e atuando há quanto tempo? Na verdade, em teoria, estou formado há 16 anos. Minha formatura foi 6 de janeiro de 2006, entretanto, concluímos em 2005, só que a formatura conta a data, né? Teoricamente seria, mas enfim. Mas entrei na faculdade em 2001, então eu digo que eu já vivencio a odontologia há 20 anos. Sim. Apesar de que, com 10 anos, 12 anos, eu ia para o consultório de minha mãe e ficava furando os modelos de gesso. Modelos como esse, né? Que eu ficava ali brincando sem a expectativa, né? Então, toda a minha vida eu vivenciava a odontologia, Sim. né? Então, 16 anos formado em odontologia, há 20 anos vivenciando a odontologia, quando eu coloquei os pés na faculdade em 2001. Minha especialização eu fiz em 2008, então já temos aí em torno de 10, 13 anos, né, o tempo da conclusão, 10 anos mais ou menos, do mestrado 2011, concluímos 2013, 7, 8 anos do mestrado. Maravilha. E você especializou exatamente em? Implantodontia, implantes dentários. Fala um pouquinho, elabora pra gente que não sabe. Exato. O que é o implante dentário? Então você tem uma ausência dentária, né? Aqui eu não sei, puxa a câmera número 2. Acaba de estar atento. Baixa seu aí, assim. Tá Temos bom aí, aqui até o modelo, trouxe, assim tá bom. né? Exatamente como tá bom aí? É. Pronto. Então o que é que acontece? Aqui vocês podem observar uma ausência dentária. Então o implante, que é constituído de titânio, ele simplesmente substitui a raiz dentária. E nesse processo, sobre esse implante, você coloca o dente. Quando você perde mais de 2 elementos, 3, às vezes as pessoas, é muito comum, perdeu 10 dentes, acha que vai botar 10 implantes. Perdeu 3 dentes, vai colocar 3 implantes. Não, você pode colocar 2 implantes e sobre os 2 implantes você está colocando simplesmente 3 dentes, fazendo como se fosse uma ponte. Então é uma especialidade linda, Entretanto, eu estou apaixonado pela odontologia. Até no último semestre, um determinado professor, eu cheguei, professor, eu amo a odontologia, eu amo fazer uma restauração, eu amo fazer uma cirurgia, uma extração, eu amo o implante, eu amo a parte de ortodontia, e normalmente dizem que a gente só pode exercer uma especialidade, que é muito comum. Não, só é implantodontista, não, só é ortodontista, não, só é endodontista que faz canal. Aí ele meu amigo, realmente é dessa maneira, porque você não vai conseguir adequar seus horários para fazer todo o âmbito. Aí eu fiquei triste, né? Eu amo reabilitar, botar uma prótese, é uma das especialidades mais lindas. O paciente chega sem dente, você coloca o dente e ele sai ali feliz, podendo mastigar, se alimentar. Então eu não aceitei esse processo de chegar simplesmente dizer, você não pode. Me especializei, fiz a implantodontia, mas no meu consultório continuei fazendo todas as demais especialidades, exceto ortodontia, até o ano de hoje, em que eu iniciei também a especialização em ortodontia. Daqui a 2, 3 anos serei especialista em ortodontia para dentes assim, tá vendo? Olha aqui, ó, tortinho, a gente poder alinhar, fazer todo o processo de movimentação adequada. Que maravilha. E aí veio o Master também, o mestrado também, que foi... Exatamente. Então, na época da graduação, eu sempre gostava de apresentar.
Então era grupo, aí não, vamos apresentar, quem vai apresentar é Enzo. Aí eu ia lá, apresentava, fazia o PowerPoint desde o primeiro semestre. Não, quem é do grupo que vai apresentar é Enzo. Aí fui líder de turma desde a época do Salesiano, eu tinha já essa circunstância de estar ali, né? Eu gostava, sempre tenho essa... É uma natural. Sim. Então, o vice-presidente da turma para poder fazer a questão da organização da formatura. E o Maurício Barreto, no 9º semestre, professor de implantodontia, me abraçou. Enzo, venha comigo. Aí eu fiz estágio com ele, fiz o processo de PEC, que é o Programa de Extensão Curricular lá na Baiana. Aí em 2008 eu ingressei na especialidade na Associação Brasileira de Odontologia, em que ele era o coordenador. E aí fui convidado para fazer parte do corpo clínico da especialização em implantodontia da Baiana, no qual fiquei 10 anos. E todas as vezes que há oportunidade de estar ali, podendo compartilhar o conhecimento, eu estou presente. E aí nessa pandemia houveram as oportunidades de fazer palestras para a universidade lá no Maringá, em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Aracaju, então em vários estados, e eu, por gostar desse processo. Também faço parte do Centro Espírita Estrela Guia, em que eu sou coordenador das doutrinárias, que é essa parte de realmente falar, de falar palestra, de fazer palestra, de ministrar a palavra, e tudo isso favoreceu nesse âmbito em que oficialmente no mestrado eu ingressei em 2011, mas antes disso eu já tinha essa vivência. Mas é interessante você ter o título, né? Porque você aprende mais, você consegue absorver mais, e aí a partir desse momento você consegue também compartilhar mais. Com certeza. Então o Master foi em... 2011 e terminei em 2013. E o tema foi? O meu tema foi avaliação do implante imediato. Tanto o contexto da observação do paciente quanto da observação do profissional, porque o dentista ele faz um processo que acho extremamente lindo, maravilhoso, ou ao contrário, às vezes eu faço ali o dente, não achei tão legal. Entretanto, quando chegamos para o paciente, o que é que você achou? Nossa, que lindo, fantástico. Só que você que detém o conhecimento, você sabe, poxa, eu poderia ter colocado uma angulação maior. Pô, a coloração comparado com o dente vizinho não está tão igual. Eu poderia fazer de maneira mais próxima. E aí, numa técnica que até hoje ainda é uma novidade, que é o seguinte: você está aqui, batendo esse papo, a gente dando risada, confraternizando, né? Confraternizando o BahiaCast, que já é um sucesso, e tenho certeza que será ainda mais. Tropeça aqui, cai e quebra o dente. Você quebra o dente de uma maneira que compromete a área da raiz. Então, na década de 90, 2000, até 2008, qual era a conduta? Perdeu o dente, não tem jeito. Aí você teria que fazer um enxerto, aguardar a cicatrização e posteriormente botar o implante. Ou então outros tipos de reabilitação removível. E no mestrado eu pude desenvolver junto com o professor Maurício Barreto, José Carlos Rosa, o Leonardo Neves, uma temática muito interessante, que é o implante imediato com provisionalização imediata. Ou seja, você caiu, vamos Serginho, vamos para o consultório agora. Então extrai o resto de sua raiz, já coloca o implante na região em que perdeu o dente, coloca o enxerto e um dente provisório imediatamente. E nesse processo você já pode sair sorrindo no mesmo dia. Então é algo novo que poucos profissionais no Brasil e no mundo fazem. E aí, para que você coloque essa técnica em voga, você precisa ter estudos. E aí a gente conseguiu uma publicação internacional, fui para Paris, na França, apresentamos, junto com Ordina Miranda lá, o speaker, né, junto com o Maurício, o Leonardo, e foi muito interessante, porque a gente estuda também o enxerto. Então a gente tira aqui, ó, lá de trás, do tuber, coloca nessa região, aí depois que faz tudo isso que eu te falei, em resumo, para todo mundo entender, compara, vem cá, profissional, você achou bonito? Aí analisa o ângulo, a gengiva e tudo, e aí dá uma nota. E aí chega para o paciente com essa técnica. O que é que você achou? E aí dá a nota. E graças a Deus a gente teve um equilíbrio, foi bem próximo,
tanto a avaliação do profissional quanto do paciente nesse tipo de circunstância. Foi o resultado que chegamos nessa temática da minha pesquisa. O ponto-chave, a técnica. Sim. Aí já vou fazer uma pergunta aqui que irremediavelmente é para a família toda. Minha esposa tá ali, Silvinha. Silvinha vai me olhar, vai perguntar. Quando eu perguntar, ela vai olhar direitinho, a pessoa vai ficar atenta à sua resposta. Vem cá, eu posso estar indo ali, que eu vou ali e volto. Isso significa que tem doutorado à vista? Pô, excelente pergunta. Porque, me permita elaborar, todos nós, né? O Brasil é um país que, a despeito de todo o esforço de grandes pensadores em várias áreas do conhecimento, estruturalmente ainda é difícil estudar, né? Mesmo para um profissional bem sucedido como o senhor, que já tem... E até por isso também, porque o senhor já atua, tem família, então o tempo... por exemplo, meus professores doutores, que eu acabei de fazer uma especialização, eles falam assim, estou entregando o doutorado, vou voltar a ter uma vida pessoal. Né? É difícil estudar no Brasil, né? Mas tem doutorado à vista? Então, grande Serginho, esse processo da escolha de você mergulhar, porque é um outro mundo, você sabe disso. Você precisa de uma dedicação muito grande, e aí, a partir do momento que a gente coloca os pesos e as medidas, para mim, o que o doutorado em 2021 será relevante para os meus propósitos. Ao mesmo tempo que tudo em minha vida, principalmente nos últimos anos, eu tenho agido muito na racionalidade e ao mesmo tempo ao processo intuitivo. Então, se você pratica o bem, se você faz o bem, se você tem boas pessoas ao seu redor, é de bom tom seguir esses pensamentos, é de bom tom você seguir essas ideias. Ah não, pô, você anda na balbúrdia, bebendo, drogas e tal, e você tem algumas intuições de pensamento, não siga que você vai cair do cavalo, entendeu? E nesse âmbito... Frequência vibratória, né? Frequência vibratória. A gente chega lá daqui a pouco. Vai chegaremos? Que bom, fantástico. E aí, nesse ponto, parecia que era uma onda que tudo determinava e me direcionava ao não mestrado nesse momento, mas sim à ortodontia. Então eram pacientes queridos que chegavam para mim e diziam: doutor Enzo, você faz a ortodontia? Eu não faço, mas eu tenho um amigo e irmão muito bom, doutor Anderson, que vai estar fazendo o seu processo e tal, então encaminhei muitos pacientes a ele, uma parceria de longa data também com o doutor Igor Azevedo. Então, eu simplesmente ouvia dizer: droga, queria tanto que você colocasse aparelho, porque eu só quero fazer com você. E aí não era um, eram dois. Aí eu recebi uma mensagem: oi, doutor Enzo, tudo bom? Você botou aparelho? Aí o terceiro e o quarto. Aí até conversei com o Anderson, que é meu irmão mesmo, ele foi meu aluno na especialização de implantodontia, ele é ortodontista. E ele me dizia: faça, rapaz, você vai gostar. E me deu algumas dicas, ainda temos que nos encontrar para afinar mais outras ideias. E aí eu pesquisei, vi no Instituto Prime essa oportunidade, a equipe fantástica de professores com mestrado, com grande conhecimento. E eu, tem doutores, a professora Sil, por exemplo, extremamente dedicada. Então, naquele momento que eu li, poxa, é isso que eu quero, sabe? Tudo o tempo que vai começar é agora, então tudo direcionou, sabe? Aquela onda que vem e vá, meu filho, vá por esse caminho. Mas você vai diminuir o tempo no consultório. Você tem um filho de 4 anos, você vai diminuir o tempo com seu filho. Tudo a gente tem os prós e contras e que chega ao fim, não é algo eterno. E eu mergulhei, estou amando, estou apaixonado, algo que realmente... Ortodontia. Para agregar também no consultório. Então o doutorado vai esperar um pouquinho. Vai esperar um pouquinho. Aí lá para 2023, 2024. Nossa, é jovem. Então 38, mas é algo assim que eu acredito que vai fazer parte dessa caminhada, né? Vai fazer parte dessa minha caminhada. Agora não é o momento. Sabe aquela... Tem uma autora que diz assim: eu tenho pressa, tanta coisa me interessa, né? Quer dizer, quando a gente mergulha nos campos do conhecimento, aí a gente sente essa necessidade de afunilar por falta de tempo, por uma questão também de racionalidade para onde vai a carreira, o que é que eu vou ganhar com isso, como é que vai estar minha vida
financeiramente, Exatamente. se vai estar estabilizada se for por aqui ou por aqui. Então tem um pouco dessa imposição, né? Perfeito. De continuar estudando, conseguir as titulações, essa coisa toda, né? Perfeito. Mas é difícil a gente conciliar isso com a família, com, né, a vida pessoal de uma forma geral, né? Com a atenção com os filhos, como você colocou muito bem. Sim, absolutamente. Então vocês têm um menino de 4 anos. De 4 anos. É a maior alegria da minha vida. Não tenho dúvida. É mesmo? Você tem filhos também? Eu tenho uma menina de 18 já. É mesmo? Oh, rapaz, você sabe então o que eu tô falando, porque um divisor de águas na minha vida. Sem dúvida. É algo assim que eu posso ficar aqui 5 horas falando. 5 horas, não. É algo que você sente como se seu coração estivesse fora do seu corpo, batendo, e você abraça e beija com todo o amor e carinho. É um sentimento que você nunca vai imaginar em sua vida. É algo imensurável. É o amor de Deus em sua vida, presente, agindo e sorrindo com você. Não adianta. Só quem é pai ou mãe sabe exatamente o que é esse amor. Então é algo que é muito, muito profundo, é algo que os nossos filhos têm a nossa semelhança. Assim como Deus coloca que Jesus Cristo é a sua semelhança. Então é uma maneira de a gente se aproximar mais de Deus. Eu acredito nisso. A partir do momento que a gente tem um filho, a gente está ali corroborando com muitos ensinamentos. Então é algo que... eu vou chorar, não dá mais. Eu vou chorar. Mas pode chorar também no podcast. Vocês que estão vendo a gente, vocês deem like no nosso canal, comentem, vocês podem fazer qualquer pergunta para o professor Enzo que está aqui. A conversa já começou realmente numa energia que a gente preza muito, energia muito positiva, Sim, né? Isso é importante, falando de coisas do bem, coisas positivas, de crescer na vida, de estudar, buscar as oportunidades. Então, se inscreva no nosso canal, deem um clique lá no sino para também receber as notificações todas as vezes que a gente postar e à medida que os podcasts vão dia a dia chegando no nosso canal. E é isso, fortaleçam, porque o BahiaCast está só começando, mas está começando com gol de gás, né? Com certeza. Então a isso. A energia é essa. Mas teve uma coisa que o senhor falou que eu também pude ver, né? Assim, olhando nos seus posts e tal. Primeiro, a quantidade de seguidores expressiva, né? Que é, sem dúvida, uma prova de que aquilo que está colocado ali, né? E a sua trajetória é relevante, né? Para o senhor, para a família e para quem tem a oportunidade de conviver, né? Tanto pessoalmente como profissionalmente. Mas tem uma coisa interessante que o senhor já tocou aqui que eu queria saber. E que ela pauta, na verdade, da minha perspectiva, tudo que o senhor fala. Que é a questão da religiosidade. Perfeito. Né? O senhor tem um exercício de religiosidade. Queria que o senhor falasse sobre isso. Como Sim. Então, meu pai, ele era evangélico, né? Do segmento batista. Minha mãe, teoria católica. E durante toda a minha vida eu estudei em escola católica, no Salesiano, Sim. né? Lá da primeira série, 5, 6 anos de idade até 17 anos. E eu não fui batizado quando eu nasci. Até por causa desse processo de meu pai, né? Sim. Que os evangélicos no Batista, fui batizado quando eu tinha 12 anos de idade. E simplesmente tinha o entendimento, fazia as leituras, mas não havia aquele tocante no coração, né? Você imaginar que a partir do momento que você vive, que você morre e você vai aguardar o período do dia do julgamento em que Jesus Cristo vai voltar e aí vão se julgar. Você que não foi bom vai para o inferno, vai arder no fogo do inferno para sempre, sem nenhuma chance de redimir. E você que foi bom, você vai para o paraíso, em resumo, né? Tocar harpa, né? Então isso não era claro para mim. Poxa, e os processos das pessoas que nascem já doentes, né? Que possuem doenças terríveis, de sofrimentos inigualáveis. Não, aí em outras filosofias, né? É o pecado original em que você está pagando porque alguém que fez por você. Você não teve culpa nenhuma. Então não conseguia ter aquela percepção do tocante. Até que minha irmã, através do contato com o espiritismo kardecista, levou o Evangelho no Lar para casa. E aí eu comecei a fazer a leitura do Allan Kardec, né? Os 5 livros que
fazem a base do espiritismo kardecista, né? O Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, e o Livro dos Espíritos, em que você tem a essência, a sua origem, né? O seu início, o que é o Espiritismo, e o Livro dos Médiuns, né? Que seriam esses 5, mas ainda existem mais outros póstumos, mas esses 5 são os principais. Eu pude me encantar principalmente ao processo de entender que o bem é que vale, a prática do amor é que vale. Você ter uma religião é completamente irrelevante. Apenas você pode ter um instrumento para se aproximar dos ensinamentos do Cristo. Apenas você pode utilizar como uma arma de você ter um maior conforto em certos entendimentos quando o ente querido que se vai. É você compreender de que ele simplesmente não acabou, não virou pó. E está sim em pensamento contigo. E que logo mais, porque a encarnação são segundos, diante de tantos processos que nós viveremos, será encontrado novamente. Então, é a maior acalento em que você pode ter a fé no futuro. A partir do momento em que você simplesmente compreende que não é apenas um ponto único, isso que a gente está vivendo, essa conversa que a gente está tendo, essas relações que nós temos hoje na nossa vida, não são únicas. E se acaba? Não. Se estende por outros amores, outros vínculos. Então, é complexo, não dá simplesmente para a gente tentar conversar e jamais tentar convencer ninguém a nada. Jamais, jamais. Nunca foi a filosofia, nunca foi o pensamento do espiritismo kardecista. De chegar, de forma alguma. Você não precisa ser nada. Se você simplesmente praticar o bem, seguir os ensinamentos do Cristo, ter amor ao próximo, é mais do que suficiente, muito mais do que suficiente. Não, legal, você falar sobre isso, só para contextualizar, meu pai era kardecista, né? Sim. Então eu fui criado num ambiente em que tinha tudo isso. Sim. Eu achei interessante você falar, quando você fala do católico, que a gente pensa sobre todo brasileiro pensa sobre o católico brasileiro, tem os praticantes, lógico, sim, mas tem aqueles, a grande maioria, que fala assim, eu sou católico porque a herança católica é só um crachá, digamos, isso, que não pratica nada, não está ligado a nenhum processo dentro da Igreja Católica, né, enfim, qualquer dos processos que sejam mais atuantes, vamos dizer assim. Sim, sim. Mas eu fui criado num ambiente kardecista também, compreendo perfeitamente tudo isso que o senhor colocou. Mas o senhor tocou numa coisa interessante, que é a questão da prática, né? Porque hoje em dia a gente está vivendo uma intolerância religiosa muito grande, né? E que está de alguma forma também ligada, a gente sempre que fala sobre essas questões com muito cuidado, com muito respeito, sim, né? Com certeza, porque a gente não cabe a gente julgar, como você falou, né? A gente não quer convencer ninguém. Sim. Mas é fato de que a gente está vendo no mundo todo um certo acirramento que é de intolerância religiosa, que de alguma forma tem uma interseção com uma intolerância política que nós estamos vivendo no Brasil e também fora do Brasil. Perfeito. Né? Por exemplo, o Talibã voltou ao poder ontem no Afeganistão. Nossa, né? Quer dizer, e por mais que a gente respeite, né, a religião do Islã e tudo, há uma preocupação muito grande das pessoas em relação à violação dos direitos humanos e toda aquela coisa do fundamentalismo religioso, que tem certos precedentes, né? Não podemos generalizar nunca, como o senhor colocou. Sim. Mas a gente tem... Você vê nas redes sociais que existe uma preocupação com essa coisa da retomada do Talibã. Sim. Até um líder chegou e falou assim, não, quem se ocidentalizou, a gente vai ter que matar. Nossa. Eu cheguei a ouvir isso, enfim. Mas voltando aqui para o nosso universo mais particular, que é a Bahia, né? Que é uma terra onde a espiritualidade é algo que aflora de maneira muito mais proeminente do que qualquer outro lugar do mundo. Sim, com certeza. Né? E também por conta dessa herança das religiões de matriz africana, né? A gente tem experimentado uma intolerância religiosa que preocupa muita gente. Eu estou nessa bancada, também estou super preocupado. Mas o senhor falou algo interessante que aproxima as pessoas de um diálogo, independente de quem está vendo, ouvindo a gente, ser católico ou ser evangélico, que é a prática do bem. Essa coisa de se despir do crachá, sim, né? Ou da farda, do uniforme, da capa,
e partir para uma perspectiva mais... tem uma palavra pragmática, né? Do dia a dia, né? De você praticar o bem. Perfeito. Né? Quer dizer, eu conheço bem as comunidades kardecistas e todas são muito baseadas nisso, independente da questão de acreditar mais ou menos, mas existe uma prática. Você acredita que o caminho é essa prática do bem para a gente chegar numa espécie de, talvez, de condição ecumênica, de pensar menos em crachá? Com absoluta certeza, Serginho. Porque toda essa discussão ela é extremamente complexa. Sim. Por quê? Porque as mentes humanas muitas vezes possuem ideias tão fechadas, tão pequenas, até desculpa dizer assim, que a gente não deve julgar nada, mas a partir do momento que você dizer assim, quem é do espiritismo kardecista é do Satanás, quem é do candomblé é Satanás, quem não for de tal religião vai morrer no fogo do inferno, quem for católico vai morrer no fogo do inferno, porque você tem que aceitar Jesus, você tem que ser dessa religião, que senão... Então, assim, existem processos que às vezes não há nem a possibilidade de haver o diálogo. E aí precisa ter a capacidade intelectiva de poder separar isso. Não dá para você querer bater de frente. Em todo o processo que você vê uma rede social, algumas manifestações absurdas, ultrajantes. Mas a gente tem que lutar, porque lutar com inteligência, né? Às vezes não vale você dar um murro em ponta de faca, e aí precisa saber quais são essas lutas em que eu vou derramar todo o meu corpo e minha alma para poder estar ali vencendo. Então, a partir do momento que você já tem esse entendimento, e é natural, às vezes, na curva de aprendizado, a gente querer, por exemplo, quando eu descobri que pensar positivo, a lei da atração, já ouviu falar? A lei da atração, então, poxa, eu coloco minha vida, aplico diariamente. Então, eu fiquei tão fascinado e as coisas aconteciam na minha vida de forma tão clara. Então, e eu queria que todas as pessoas em minha volta pudessem ter essa coisa boa. Rapaz, funciona, é fantástico e tal. Hoje eu não faço mais isso. Hoje, pontualmente, se há uma oportunidade de direcionamento, de pensamento, de energia, oportunidade, certos âmbitos, porque não é para todos. Então, em resumo, sim, a prática do bem fica acima de qualquer coisa. Acima, ou melhor, ao lado dessa prática do bem, temos que adicionar o processo da caridade, que é a partir do momento que você pratica esse ato. Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como ajudar. Mas em quem disse que eu estou falando de dinheiro? Às vezes uma conversa, um diálogo, você escutar o outro, você falar uma palavra para o outro, salvam vidas. Então é um processo, poxa, fiquei tão feliz de ter falado com você. Isso aí vale mais do que eu ter dado 10 mil reais para a pessoa, entendeu? Então, você pode ali ter ajudado, você pode ter aquele processo de... Então, as pessoas às vezes esquecem, não, poxa, se você pode dar alguma coisa... Poxa, tem o Leopoldo Machado, ele está com um processo tão interessante de fazer doação de sopa toda quinta-feira. Então, nossa, fantástico, Estrela Guia. Também tem esse processo de cestas básicas para quem precisam. Então, a gente faz esse processo. Enzo, mas você sabia que tem pessoas que nem precisam e pegam e vendem? Eu estou precisando, você pegue. Eu fiquei sabendo ontem, numa reunião que eu tive com o grupo, né, de coordenadores. Então, existe isso, então até mesmo ali no processo. Então, não é uma coisa simples. Então, a gente coloca do lado, você praticar o bem, a caridade e o amor ao próximo. Você pega essa tríade e segue em sua vida, independente de qualquer coisa. Eu tive um processo que o meu pai morreu. Poxa, eu estou sentindo tanta dor, tanto sofrimento. Inclusive, eu quero tirar minha própria vida por causa disso. Então, aí você às vezes tem uma oportunidade de inserir alguns tipos de conhecimento, oportunidade de se conversar, de se direcionar, de se entender que não, mas morreu, mas não acabou. Calma, você acha que vai ficar como se ele vê agora você tirando sua própria vida? Você acha que você vai encontrar com ele? Não. Pelo contrário, você ainda vai ficar mais distante. Porque a questão energética, da energia, da vibração, vai ser diferente. Vocês não vão nem poder se encontrar. Então, às vezes as pessoas pensam isso.
simplesmente fui traído, eu fui traída, eu perdi tudo, minha empresa faliu, eu não tenho nem dar de alimentos para os meus filhos. Você viu o processo do elevador Lacerda? Então, assim, é rotina. Só que há um processo em que a própria comunidade jornalística, junto com a comunidade médica, não compartilha essas informações para que não seja de incentivo. Mas a minha irmã é médica, ela já me relatou, então, na frente do meu prédio, já aconteceu. Então é muito comum. Entretanto, por que isso acontece? Por causa da dor, do sofrimento. E você quer o quê? Eu quero que a dor acabe, eu quero que o sofrimento acabe. Logo, eu faço um ato em que acha que vai acabar, mas não. É 1000 vezes pior. É como se vocês falassem assim: eu estou aqui com meu dedo sangrando, olha, está sangrando e não quer parar esse sangramento. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu dedo. É isso. Então, e às vezes conhecimento, porque se soubesse, olha, se você cortar o seu dedo, está doendo aqui o sangramento, mas se você cortar o dedo vai ser 10 vezes pior. Não faça isso, vamos procurar outras medidas, outras condutas para poder sanar esse sangramento. Então é assim na vida. Então, você tem ideia, Serginho, várias pessoas já devem ter chegado a você, o quanto de problemas, de sofrimentos. Eu não tenho ali um alimento, eu estou desempregado, meu filho está doente, não sei o que, está paraplégico, morreu. São tantos pontos que você observa ao seu lado e que muitas vezes, se você não tiver a conscientização e direcionamento de vou direcionar as minhas ações para poder praticar o bem. Vou direcionar as minhas ações para... Você não faz nada e muitas vezes se contamina. Porque as pessoas às vezes querem ajudar e aí entra em um processo até de maneira despreparada e quando vê está pior do que a pessoa que estava tentando lhe ajudar. Então, primeiramente, para você ajudar o próximo, você tem que estar bem. Como é que eu vou te ajudar? Você está querendo andar, você está aí mancando, e eu estou sem as duas pernas, eu não tenho como lhe ajudar. Você entendeu? Então, precisa ter toda essa temática, análise, conversar, dialogar e ler. Ler. Estudar. Eu estava em dúvida se eu fazia a especialização em ortodontia, né? Então, um pouco todo o processo, tudo direitinho, graças a Deus, no consultório e tal, com a esposa, com o filho, tudo. Puxei aí, vou mergulhar. E aí teve essa circunstância dos pacientes, eu podia simplesmente dizer não. E aí eu perguntei à minha mãe, né? 46 anos, né? De autoria, todo o processo. Mainha, tô pensando em fazer a especialização em ortodontia. O que é que a senhora acha? Ela falou assim: meu filho, vem cá. Tudo que for relacionado ao estudo vale a pena. Vá. Ave Maria, na mesma hora, vem cá, onde é que escreve? Onde é que... Entendeu? Sim, esse processo. É fantástico essa coisa da autoestima, inclusive. Sim. Né? Essa coisa desse apoio incondicional, essa coisa toda. Infelizmente, no nosso país, isso é sempre recorrente, essa discussão. A gente tem, por razões históricas, aqui porque fica parecendo que a gente está querendo fazer apologia de partido ou de visão política, não é isso. Mas, independente de qualquer situação ou oposição, a gente tem um histórico muito desfavorável no nosso país em relação a todos os índices de desenvolvimento humano. E, entre eles, a questão da educação formal, né? E eu achei interessante isso colocar essa coisa do estudo. Porque, ao mesmo tempo, há uma grande fronteira aí para colocar essa população para estudar mesmo do ponto de vista do conhecimento formal, científico, né? Cartesiano, XY, essa coisa toda. Mas o senhor falou também da questão do estudo dessa coisa da espiritualidade também. Que muito a leste é oeste, né? Né? Quer dizer, você tem que estar bem, e essa coisa da autoestima, dizer, não, vamos conseguir e tal. Vamos continuar estudando, tanto formalmente como ter um conhecimento também da espiritualidade, né? Sim. Onde quer que seja, né? Qualquer que seja. Independente da vertente e tal. E, de uma forma geral, a gente vê assim, muito discurso religioso e discurso político muito pautado no desconhecimento. Né? Comum. É muito comum. Então, assim, isso é uma grande
uma grande barreira para o Brasil realmente chegar a uma condição de desenvolvimento humano comparável a países que têm uma situação legal, onde as pessoas não se preocupam tanto com esses fundamentalismos e conseguem ajustar melhor socialmente esses abismos, né? Sim. O que acontece, Serginho, é que eu não sei se você ia chegar nesse direcionamento. Fica à vontade. Podcast é isso, a gente pode falar, voltar. Volta, né? Porque há um ponto importante a gente se tocar. O processo da escravidão. Sim. Então, em 1888, tem 133 anos. 133 anos apenas que acabou a escravidão. E nesse processo desumano, subhumano, em que nossos irmãos viveram, né? Meus antepassados e etc., compreendemos que foi finalizado o processo e nada foi feito. Nada foi feito. Então, terminou a escravidão, ok. Qual é a terra? Qual é o processo em que eu vou ter aqui para poder criar, para poder cultivar? Nada. E o que eu faço? Pode continuar voltando a trabalhar para mim, aí você vai ter um alimento que eu vou te dar. Então, se a gente pega os índices em que hoje 80% da população pobre é negra, 80% da população carcerária é negra, a cada 4, 5 jovens que morrem, 3 são negros, e você não consegue compreender a razão disso, então é preciso estudar. Volta àquele ponto. A partir do momento que a gente compreende em que toda a nossa história nunca houve um incentivo claro ao estudo, acaba que você não compreende certas circunstâncias. Então, você entender que é uma maneira, não digo nem mais fácil, mas mais robusta, mais embasada, mais alicerçada, você fazer o seu primeiro grau, o seu segundo grau, você puder, mas eu posso ser youtuber e ter muito dinheiro e ter sucesso. Eu posso simplesmente não ter estudo e montar a minha empresa e ter sucesso. Pode, temos milhares de exemplos pelo mundo. Entretanto, a base torna-se importante para você direcionar. Então eu nunca conseguia compreender por que eu tinha que aprender o seno, cosseno, a equação e tal. Eu não conseguia a física, a fórmula e tal. Eu vou usar isso para quê? Por quê? Para que você possa direcionar as suas ideias, porque de repente eu poderia ser um engenheiro, poderia ser um físico, agora na ortodontia até usa mais. Então, vários pontos acabam se encaixando. Então, até mesmo eu lembro, minha professora Mercedes do Salesiano, e aí vamos conjugar o pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do pretérito e tal. E eu ficava, meu Deus do céu, e aí a gente repetia, e se não soubesse tirava 0 na prova, não passava. E a importância disso hoje, porque aí você lê um texto, você está escrevendo, você automaticamente está ali, não, às vezes tem até uma palavra, não tem sentido aqui não, aí vou dar uma estudada, sim, porque você acaba aprendendo, você acaba trabalhando os seus neurônios, então tudo tem um porquê, não é aleatório. E você, quando tem o pai, a mãe, ali os amigos, o tio e a tia, que não teve às vezes esse processo, acaba, não que não é possível, mas você tem uma dificuldade maior de você seguir aqueles caminhos. Então, já li algumas pesquisas e tal, e demonstrava, olha, quem você tem ali em seu entorno com o estudo, normalmente você tende a seguir, como ao contrário também acontece, são os pais, tal, estudando, e o filho não quis nada. Mas há probabilidade, então se você fala, meu avô por parte de mãe era pedreiro, seu Valdemar, e ele comprava para minha mãe a revista de quadrinhos e dizia, meu filho, minha filha, que minha mãe queria, estude. Minha avó, a mãe dela, era doceira. O meu avô, por parte de pai, era pescador e minha avó era lavadeira. Estude. Naquela época, a escola pública, você sabe que era top, né, e tal. Eles fizeram escola, passaram de primeira na federal. Meu pai em direito e minha mãe em odontologia. Na época era odontologia e medicina. Ela passou nos dois, mas optou pela odontologia
Pois eram menos tempo, eram 4 anos na época, hoje são 5, medicina sempre foi 6. E ela queria se formar logo para poder ajudar os pais. Então, houve esse direcionamento, e que é um caminho seguro. Ah, mas tem gente que tem doutorado e estava se inscrevendo, não querendo desmerecer de forma alguma, lá em São Paulo, para ser gari. Então, tinham pessoas que estavam com dificuldade de encontrar emprego na sua área e fez esse processo. E aí? Como é que você explica isso, Enzo? Você poderia fazer a pergunta, aí seria a segunda parte. Opa, peraí, deixa eu ir ali. É um processo natural. Não existe regra infalível, que tudo vai ser. Mas em termos de probabilidade, maior quantidade de pessoas que estudam, você tem esse caminho. Até mesmo em um processo de você ter a condição de fazer um cálculo. Então, conhecido, tinha uma determinada empresa de mercado e tal, estava bem, mas depois faliu. Então, o cálculo básico de saber de quanto estava entrando e quanto ele tinha que gastar. Então, ele estava gastando mais do que entrando, e esse cálculo não foi feito. Quando menos foi ver, não tinha dinheiro para poder pôr mercadorias, etc. Entrou em falência. Não tinha o estudo. O segundo grau não tinha. Vai estudar, fácil. Não quero, porque já tem 30 anos, 20 e poucos anos, fico com vergonha e tal. Será que é vergonha você chegar e estudar? Então, você vai convencer ele a fazer isso? Você não podemos convencer ninguém a nada. Aí, gente, vocês podem até não concordar com nada que eu disse, mas isso concordem. Não podemos convencer ninguém a fazer absolutamente nada. Entretanto, o máximo que podemos fazer é sensibilizar. Então, às vezes as pessoas querem convencer, mesmo que você saiba ali, por sua experiência, por outros âmbitos, que a conduta que a pessoa fizer vai ser o melhor para ela. Mas se a pessoa não quiser fazer, Jesus Cristo pode se materializar aqui e direcionar. Eu acho que aí ele consegue. Mas, assim, enfim, para vocês entenderem a circunstância, é difícil. É difícil. Então a gente tem esse histórico. Eu achei legal se eu colocar isso, porque eu também tenho esse perfil, né? E a gente está sempre falando aqui e provocando os nossos convidados a fazer uma reflexão crítica sobre colocar o Brasil, como o Glauber Rocha dizia, né? O Brasil, apresentamos o Brasil, né? Quer dizer, se olhar no espelho, né? Porque ao mesmo tempo as nossas histórias pessoais podem ser histórias até inspiradoras, histórias de sucesso, né? De algo de êxito. Sim. Mas é muito doloroso, eu acredito, a gente olhar para o nosso povo e ver que não há nenhuma oportunidade. Quer dizer, o Estado não dá essa oportunidade. O Estado não dá oportunidade em relação à saúde pública. Aí a gente cai na questão da odontologia, né? Que aí eu vou chegar para perguntar isso daqui a pouco. A gente não tem acesso à educação pública, não tem acesso de qualidade, não tem acesso a saúde pública de qualidade e não tem acesso à segurança pública de qualidade, né? Então, isso é vencer todas essas barreiras, né? Esse apoio, essa autoestima que foi provocada na sua mãe, né, nos seus pais, pelos seus avós, era minoria. O que a gente ouvia, eu sou de uma família muito humilde, né? E o que a gente ouvia era: quem se forma é filho de rico. Né? Porque aí 1 em 1000 conseguem furar todas as estatísticas e conseguem. No meu caso, por exemplo, foi isso. Na minha época, inclusive, nem existia cotas. Né? Não existia cota. Então eu não tinha. Eu acho que as cotas são uma reflexão interessante. Sim. Do ponto de vista da quebra dessa reprodução das desigualdades históricas. Sim. Mas eu não... na minha época também não tinha, que sou mais velho. Um ano. Mas assim, é importante a gente fazer essas reflexões. Eu acredito, né, que pessoas que que têm muitos seguidores, como o senhor tem, e as pessoas que estão passando por aqui, produzir essa reflexão no povo baiano, inclusive, né? Porque nós temos indicativos muito particulares. Sim. E as mais das vezes indicativos piores do que a média nacional em muitos desses aspectos que a gente tocou aqui, né? De educação, essa coisa toda. Mas aí eu vou chegar para voltar aqui para os brinquedinhos aqui que você trouxe aí. Fica à vontade. E
Nesse sentido, né, da saúde pública, né, o acesso a um tratamento odontológico de qualidade também é igualmente difícil, é mais difícil? Como é que a odontologia está comparativamente em relação ao resto de toda a saúde pública? Tem avanços? O que o senhor tem algum projeto que o senhor gostaria de falar? Certo. Grande Serginho, é uma excelente pergunta, principalmente pelo fato de que hoje, no Brasil, 50% da população não escova os dentes. Não escova os dentes. Dados do IBGE 2019, posso estar retificando só o ano. Temos mais de 2 milhões de desdentados totais, sem nenhum dente, inválidos orais, pode-se dizer assim. Existe um processo de consciência, educação básica e informação. Porque até um amigo médico, grande Ângelo Espósito, ele, outro dia, postei um caso bem complexo, o paciente tinha deficiências nos dentes, e aí depois fez a reabilitação, ele, rapaz, como é que pôde, chegou ao estado e tal. Então, às vezes, a gente não sabe a história pregressa, né? As condições financeiras, que ele juntou 7 anos para poder ir lá e já me conhecia, não, eu só quero tratar com ele, e agora eu tenho dinheiro, posso ir lá tratar. Olha só, meu querido, você precisa escovar os dentes dessa maneira, 3 vezes ao dia, tem que passar o fio dentro. Doutor. Então, eu tenho centenas, nessa curva de 20 anos, centenas de pacientes que eu cheguei a falar essa frase acima de 40, 50 anos. Acima de 30, tem mais jovens também que eu falo essa frase. Uma das condutas comuns que eu faço é: traga a sua escova no consultório, né? Porque o tratamento dentário começa pela escova. Eu vou chegar à sua pergunta, não estou fugindo não, viu? Da saúde pública, tô aqui. Continue. E aí, eu vou lá, escova os dentes aqui pra mim. Aí a pessoa escova, isso aí, terminei, doutor. É assim que eu faço todo dia. Quantos anos você tem? 53, outra 60, outra 31. Você está há 60 anos escovando os dentes errado. É mesmo, doutor. Aí, se der tempo, a gente mostra aqui, mas tem uns vídeos também no Instagram que a gente faz esse link, que tem esse processo, que às vezes acha até que está escovando os dentes, ou está com um processo de uma escova. Tinha até uma pior, mas não veio, mas essa aqui serve. Vamos lá. Dá só o zoom aqui, dá esse zoom aqui. Tá vendo aqui? Uma escova dessa maneira, com as cerdas já abertas, né? Nesse âmbito, ela já não tem efetividade. Você está espalhando a sujeira. Então tem pessoas que ficam com a escova assim 2 anos, 3 anos, 5 anos. Uma escova desse jeito para uma família com 13 pessoas. Mas isso é no interior, não, em Salvador. Em Salvador. Já cheguei a fazer visita em casa nesse âmbito. E aí você me pergunta, como está a questão do acesso à população ao tratamento odontológico? Como está o acesso à população em você poder ser atendido na rede pública? Então, no consultório, eu recebo pacientes que precisam fazer tratamentos muito, muito grandes e que não têm a condição financeira de fazer. E aí? Você, Enzo, você não é caridoso? Você não fala disso, dá palestra disso e tal, e você vai deixar a pessoa, né? Porque não tem a condição, não é um questionamento que pode ser feito. Meu direct, eu recebo tanta mensagem, tantas pessoas pedindo, vendo as oportunidades muito rotineiramente. Então, o que acontece? A gente tem algumas escolas de odontologia em Salvador, então o Instituto Implo, a Baiana, a ABO, UFBA, Unime, Sênior, Seno. Tem algumas instituições que tem os profissionais lá, o Cidade da Luz, que eu fiquei lá 4 anos, todos de atendimento gratuito, né? Alguns casos mais complexos dessas outras instituições que eu falei, às vezes o paciente paga uma taxa, né? O custo do valor.
mas os que são 100% gratuitos, por exemplo, no Cidade da Luz e na Mansão do Caminho, que atualmente eu faço parte, já tem também uns 4, 5 anos. Já vou chegar! Não, Lá com isso é bonito. E é bonito e é legal a gente poder divulgar isso, que suscita nas pessoas também fazerem coisas dessa natureza, né? Coisas do bem. Continue. E o que acontece? Nessas instituições são caminhos para essas pessoas que não têm a condição. Então, a semana passada, tem mais ou menos uns 8 dias, 10 dias, uma amiga minha, que é mãe de um amigo e irmão meu de infância, né? A gente se conhece, sei lá, desde 5 anos de idade. Então ela falou: Enzo, é o seguinte, tem uma pessoa que ela não falou a palavra adotou, mas que ela assumiu os cuidados dessa pessoa. Né? É uma pessoa que tem 50 anos, né? Uma senhora que está completamente com deficiência mental, que estava abandonada num hospital, lá mal cuidada, e ela não admitiu essa circunstância, e aí fez todo o processo para ela ser a cuidadora dessa pessoa. E aí colocou em uma instituição e tal, e aí sempre está lá, visita, até os cuidados, não tinha condição de levar para a própria casa, como era, enfim. Mas ela cuida dessa pessoa, e essa pessoa começou a morrer de dor de dente. Aí toma diversos medicamentos, tem deficiência mental e não permite que ninguém encoste na boca. E não tem condições financeiras. E aí faz o quê? Aí ela me ligou e tal, e aí, Enzo e tal. Aí na Baiana tem um atendimento a pacientes especiais desse âmbito, faz com sedação e tudo. Eu liguei, direcionei e tal, e cadastrou e tal, prescrevi uma medicação para amenizar a dor, já amenizou, a dor já tinha parado e tal, e pronto. E aí a gente conseguiu direcionar. Então acontece, puxa, outra, eu não tenho condições, bruxismo, apertamento dentário terrível, destruí os dentes todos dela e tal. Aí direcionei também para outra instituição, ela teve que ficar 3 horas da manhã na fila, choveu, mas conseguiu. E aí depois que terminou o tratamento, muito obrigado e tal. Pô, qual é o preço disso, entendeu? Então a gente tem essas circunstâncias. Auxilia ali, direciona ali, faz aqui, a gente faz também umas coisinhas. Então é algo que a gente precisa realmente ter esse entendimento que existe, que às vezes as pessoas não sabem. Muitas pessoas não sabem que tem escolas de odontologia que atendem gratuitamente, né? É bom divulgar. Bom divulgar. E do âmbito também público, tem os postos de saúde. Então, tem postos de saúde com colegas altamente competentes. Vários colegas meus que trabalham em posto, com especialização, que fizeram comigo. O mesmo, o Francis Cassa, ele trabalha num posto em que ele atende essas pessoas que não têm condições de realizar um determinado procedimento. Então a gente sabe que às vezes tem profissionais bons também fazendo certas circunstâncias. Ao mesmo tempo que tudo, absolutamente tudo tem um caminho. É mesmo, tudo tem um caminho. Agora é preciso ter fé e correr atrás. Porque não adianta também, tem a necessidade, estou lá deitado assistindo Sessão da Tarde ou chorar para sempre, não imaginando que existe um caminho melhor, um final feliz. Tem que correr atrás, tem que procurar, liga para um. Não, eu ligar não vou pedir não. Não vai pedir, mas a única coisa que pode acontecer é ouvir um não. Mas você também não está com a necessidade? Tenho, mas eu fico com vergonha. A gente tem que respeitar o processo mas você precisa estar direcionando, é preciso chegar lá, não, vamos, como é, como não é. E aí a gente segue em frente. Com certeza, é bom a gente falar dessas coisas, né? Porque às vezes a pessoa realmente não tem... Em plena sociedade da informação, mas a pessoa não tem essa informação, né? Sim. Quanto mais divulgar, melhor. Porque já que as oportunidades não são ainda tão igualitárias como a gente gostaria que fossem, né? Sim, com certeza. O que a gente puder fazer também, né? Com certeza. Eu acho que é importante essa atuação. Como tem atuação também, doutor, queria que o senhor comentasse, que você sabe disso. Aí já partindo um pouco, talvez, para uma... Eu não gosto de usar a palavra militância, porque eu resolvi comigo mesmo que a palavra civilância é mais apropriada. Que é um trabalho voluntário que as pessoas fazem em diversas áreas. Por exemplo, você tem Steve Biko, por exemplo, né? Que atende um perfil de alunos justamente para tentar mudar essa lógica excludente da sociedade, né? De dar oportunidade a alunos que vêm de classes mais desfavorecidas e que aí tem uma interseção maior, que a gente chama de eminentemente pobre e eminentemente negro, né? Sim.
Aí eu tenho esse amigo que fala assim, eu sou afro-indígena, porque não podem esquecer da gente também, que tem várias gradações na história, Sim, né? sim, Que é o Prince Adamo, que já teve aqui também. Então ele disse que a moça do lado fazendo o cadastro dele, você é o quê? Eu sou afro-indígena, mas não tem aqui, então a senhora vai botar de caneta que eu sou afro-indígena. Tá certo, Enfim, tá certo. tem várias iniciativas, né? E hoje, com essa perspectiva da internet, acho que suscitar isso nas pessoas que estão vendo ou que vão ver depois, é sempre legal, porque a informação vai correndo e de repente a gente tem mais oportunidade. Que, por exemplo, eu não tive acesso a muitas coisas que tem hoje, como o senhor também não. Sim, né? com certeza. Para estudar, para ir às vezes na Baiana, como você falou, tem lá um atendimento ou na Cidade da Luz, né? E todas essas instâncias que o senhor colocou aqui. Acho que é sempre importante a gente poder fortalecer esse tipo de informação, né? Do bem, né? Sim, com certeza. Foi mais que o senhor trouxe pra cá pra gente ver. Ah, rapaz, eu trouxe aí uns modelinhos, porque a gente precisa compreender que muitas vezes alguns detalhes podem fazer a diferença. Queremos saber todos, vá. Fica à vontade. É mesmo? Pois bem, eu tô comendo jujuba aqui, mas eu prometo depois eu escovo o dente. Você sabia que a jujuba é um dos alimentos com maior índice, com alto índice cariogênico, que é o processo de... por quê? Eu sou igual ao Ronald Reagan, eu adoro jujuba. Mas se você escova os dentes depois, show de bola. Mas você já percebeu que, tipo, quando você come, fica grudado assim no céu da boca? Então é esse o processo, que aí é pura glicose, puro açúcar. Então ele fica ali grudado, aí você dorme sem escovar os dentes. Aí pronto. Que já vai a primeira dica. Tem que escovar os dentes 3 vezes ao dia. De manhã, após o café da manhã, de tarde, após o almoço e de noite, depois da janta, antes de dormir. Ah, mas se eu pudesse escolher só um horário para escovar, o ideal são os 3. Mas só um. Qual o mais importante? À noite. Por quê? Porque quando estamos dormindo, o alimento, ele não tem o processo de a gente estar falando. Porque eu estou falando aqui, a salivação está agindo aqui na boca. Então, as moléculas, bactérias, os restos alimentares, eles acabam se descolando. Quando você está dormindo, não. Cria um ambiente perfeito para as bactérias poderem estar agindo e fazer a destruição do esmalte dentina até comprometer a estrutura pulpar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a escova, que a gente já deu uma adiantada. Se vocês estiverem com a escova dessa maneira, vejam aqui, vocês podem estar trocando, porque... e quanto tempo? Em média, em teoria, 3 meses, mas às vezes em menos de 2 meses, você pode já ter esse processo, ou simplesmente haver uma demora maior, mais do que 3 meses, suas cerdas não estarem abertas, você pode continuar com a mesma escova. E outra circunstância também é se você estiver colocando muita força. Então, muita força para escovar não é ideal. Nem muita força e nem pouca força. Tem que ser moderado. Então, o ideal é que as cerdas sejam retas, a cabeça da escova seja pequena e pode ser levemente angulada, para que você possa ter uma eficiência maior na escovação, além de serem macias, né? Então, vocês podem estar iniciando esse processo fazendo a escovação de cima para baixo. Vou pegar até esse dente aqui que está com os dentes fechadinhos. De cima para baixo, os de cima. Tá bem focado? Ficou legal? E os de baixo para cima, certo? Entretanto, você tem a mesma efetividade se você fizer a higienização em círculos. Entretanto, algo muito importante e que eu digo, viu? Na faculdade não era uma coisa rotineira que eu ouvia, não. Mas minha mãe sempre batia isso na tecla comigo. Meu filho, não escove só os dentes, escovem também as gengivas. Então é extremamente importante não se limitar a fazer a higienização somente nos dentes. Estender o movimento pegando nos dentes e nas gengivas, porque você vai conseguir obter um maior êxito do ponto de vista de massagear a gengiva e ter também a manutenção da higiene, porque a gente às vezes só pensa em cárie, mas tem um outro processo chamado doença periodontal, aquelas manchinhas, aquelas tártaros, aquelas placas que ficam nos dentes, são chamados de cálculos dentários, antigamente chamava de tártaro.
tende a aderir bastante nessa região aqui, ó, embaixo da língua. As pessoas pensam, poxa, mas eu tô vendo que nem outras áreas não tem, e nessa eu tenho mais. Por quê? Porque a gente tem uma glândula sublingual que libera muito cálcio, e nessa glândula sublingual faz com que tenha um acúmulo maior de tártaro nessa região. Após fazer essa primeira etapa, de cima para baixo, de baixo para cima, em todas as regiões do lado de fora, ou em círculo, que inclusive eu prefiro, tá? Pegando nos dentes e na gengiva, a segunda etapa seriam as partes em que a gente morde. Ah, posso fazer de indo e voltando? Pode. E na frente? Pode, doutor Enzo, fazer desse jeito? Não. E é o que a maioria das pessoas fazem, escovar os dentes de maneira indo e voltando. Porque dessa maneira você vai estar espalhando a placa e aí muitas vezes ela penetra nas regiões de suco gengival. Por isso que é importante em círculos ou de cima para baixo. Agora, em cima dos dentes, você pode estar indo e voltando, do outro lado indo e voltando, em cima indo e voltando, do outro lado indo e voltando. E a terceira etapa é realizar a escovação como se você estivesse varrendo ou penteando o cabelo. Eu não posso, né? Pentear o cabelo. Não pode, né? Não pode. Não posso nem dar esse exemplo, né? Eu falo varrendo. Em uma direção, tá vendo os dentes de cima? Você vem todo esse processo como se estivesse varrendo, e os de baixo enfatizando principalmente essa área que tende a acumular mais tártaro, mais cálculo. Por causa da glândula sublingual. Da glândula sublingual. Pô, nota 10. Tá aprendendo. Esse é o processo. E aí, meus queridos, existem também a circunstância da língua. Ah, eu escovo a língua com o quê? Ah, atrás das escovas tem esse limpador. Pode utilizar? Pode. Eu posso escovar com a escova? Pode. Particularmente, eu gosto de utilizar um limpador de língua, mais ou menos como esse. Se vocês encontrarem em aço inox, existem outros materiais, tem de plástico também. Então, vocês vêm até o fundo da base da língua e faz esse movimento também de ir e apenas de vir, né? Não ir e voltar, apenas de vir. Aí vai sair aquela saburra que, inclusive, 70% do mau hálito é decorrente de placas presentes na língua. Ah, mas isso aí eu não consigo achar, eu não tenho. E aí, pode usar outras coisas? Pode sim, você pode até utilizar uma colher. Uma colher pode ser utilizada para limpar a base da língua, ou algo mais ou menos nesse âmbito, como uma espátulazinha de patê. Pode ser utilizado para limpar a língua. Ah, e o fio dental. O fio dental você tem que utilizar, teoricamente, 3 vezes ao dia, mas se você utilizar uma vez ao dia, ok, eu perdoo, o seu dentista perdoa. Enrola mais ou menos 45 centímetros no dedo do meio, o outro no dedo do meio, e com o indicador e o polegar controla, porque às vezes até enrola assim de maneira aleatória. Rapaz, se for passar, enrole até na orelha, mas passa, mas enrole. Agora, na teoria, da maneira ideal, é você enrolar no dedo do meio um pouco, no outro dedo do meio você enrola mais, e com o indicador e o polegar você, ó, guia, faz esse processo. E aí, como é que vai ser feita a utilização do fio dental? É importante estar fazendo uso, vou pegar até esse modelo daqui, que tem uma consistência de gesso maior. Vê se ficou lá, já baguncei todo o podcast aqui, né? Pô, rapaz, aquele tá tranquilo. Doutor Enzo veio aqui, rapaz, ele bagunçou a mesa toda, a gente arrumou todo bonitinho os livros, ele jogou assim pra cima e tal. É porque é um caos organizado. É um caos organizado. Vai vir aqui, ó, meus queridos, aí vem e abraça de um lado e esfrega até o final da gengiva. Ah, doutor Enzo, mas sangra. É natural. Depois de 2, 3 dias não vai mais ocorrer, porque a placa que fez a remoção entre o dente e a gengiva... Sua mão tá bem na frente. Tá bem na frente, né? Isso. Só vamos fazer... Aí, ó. A frente aqui, entendeu? O pessoal tá vindo daqui. É? Pode fazer assim aqui. Pronto, pode mostrar aí. Eu achava que você era bom, velho. Sacanagem, né? Botou a mão na frente. Vai lá, jogue duro, veja aí. Cadê você? Aquela câmera aqui do teto, tem 20 câmeras aqui, tem 20. Aí, porra, aí, porra. Eu vou embora, obrigado, valeu. Não, você é perfeito. Me ajude aí, irmão, me ajude aí. Aí tá melhor, né? Pois bem, aí vocês colocam o fio dental, abraça de um lado, e depois vocês tiram o fio dental, enrola e abraça do outro, até o final da gengiva.
Como eu dizia, a placa fica aderida entre o dente e a gengiva. Como a gengiva é altamente vascularizada, após remover a placa, ela descola da gengiva e sangra. Então, depois de 2, 3 dias, você passando o fio dental regularmente, não vai ocorrer mais esse sangramento e nem o mau hálito, porque às vezes as pessoas tiram ali, cheira ali, pô, rapaz, meu dente está estragado e tal, poxa, o fio dental. Não, é porque estava acumulada a placa por muito tempo. Então, essa é a conduta ideal. Fazendo essa sequência aí, galera, vocês vão ter uma efetividade. Mas todo mundo me pergunta, doutor Enzo, vem cá, e o bochecho? É importante, não é importante? E aí, porque o bochecho marca, que eu vi aí a propaganda, 99,9% dos germes. E a água vem assim, ó. Pô. Aí você fala assim, poxa, eu não vou nem escovar os dentes, vou fazer só bochecha, é mais rápido, correria, eu tenho que trabalhar, tô atrasado, matou já os germes, melhor esse negócio de escova para ganhar dinheiro. Não, gente, não funciona, é uma propaganda, pode ser desenganosa, até poderia se dizer que sim, porque são circunstâncias muito particulares em determinada situação para que tivesse efetividade que não chega a isso, né? Você precisa utilizar o bochecho principalmente se você quiser ter uma condição de um hálito mais fresco, então você realmente tem, e algo que é acima de muitas coisas, que é o psicológico. Porque nada melhor, você passou o fio dental, você escovou, fez ali o bochecho, a sensação de limpeza, né, uma coisa tão grande, então isso é importante, muito importante. Agora, se você passar o fio dental, escovar os dentes, escovar a língua e não fizer o bochecho, você vai ter menos efetividade do que se você adicionar o bochecho? Não, vai ser equivalente. Então, o bochecho, isso já é comprovado cientificamente, etc. Ah, mas tem um que meu dentista me passou, que é o de gluconato de clorexidina 0,12%, né? É o Periogard, o Nuplaque Max, o Peroxidin, o Periotrate. Então, são substâncias específicas para tratamentos específicos. Então, no caso de doença periodontal, no caso de cirurgias de implante, de terceiro molar, de dentes em geral, cirurgias de gengiva, ou então casos de pacientes que sofrem fratura de maxila, tem que ficar com a boca fixada por diversos dias. Então, use esse bochecho, porque a escova não vai chegar lá dentro, né? Só do lado de fora. Então, você usa esse bochecho que ele, sim, tem uma alta ação antimicrobiana, bactericida, com efetividade comprovada. Aí sim, mas você só pode utilizar, em teoria, por até 15 dias, senão dá umas manchinhas nos dentes, que também não é nada demais, que tira no consultório com a profilaxia. Maravilha. E aí, como é que estamos aí, Bill? Perguntas? E aí, Cabas? Uma já foi até feita. Atenção, produção! Mas o bom de podcast é isso, porque a gente é bem... tá de baixo, chega o rango, às vezes rola um rango aqui. É mesmo? Coisa tipo, boa, coisa boa. Foi respondida que era com relação à limpeza bucal baiana. Pronto. E a outra polêmica... Então, aproveitando o break aqui... Água mineral ou água da torneira? Qual o quê? Água mineral ou água da torneira? Boa pergunta, boa pergunta. Vamos lá. Uma coisa relacionada à água, extremamente importante... Então, repetindo a pergunta aqui, bem direta até da produção aqui de Bill. Água mineral ou água da torneira? Boa pergunta. O que acontece? Aí a gente sempre faz um preâmbulo, né? Fica à vontade. Fica à vontade. Década de 80, existia um índice de cárie muito alto no Brasil. Ainda tem, mas era muito alto. E 70, 80, e aí o que é que alguns estudos observaram? Vamos fluoretar as águas, ou seja, nas águas de abastecimento de todo o Brasil, tá lá. Vamos colocar uma concentração de flúor que teria que ser bem específica, e não é, às vezes tem uma variação de determinada região, para que possa reduzir esse índice de cárie. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Ou seja, todas as vezes que a gente bebe a água, seja, aí a gente vê a questão, a torneira filtrada ou a torneira torneiral? Aí diz que vindo do encanamento direto pro copo. Aí a gente tem a questão realmente de aqui no Brasil não ter uma sanitização, uma higienização adequada de nossos fornecedores de água, de nossos tanques. Então não é indicado beber água da torneira. Isso independente de odontologia, não é indicado. A gente vai para
pra França, a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai... Aí vocês veem no filme, né, no seriado, né? Ele bebe. Tive a oportunidade de ir pros dois e realmente é assim mesmo. É interessante. Às vezes assim na fonte, assim na rua, eles pegam e bebem assim. Então a gente não pode estar fazendo uso de água da torneira por esse âmbito. Do ponto de vista odontológico, essas são fluoretadas, tanto as minerais quanto a de abastecimento, que é passado pelo filtro e perfeito. Depois que o governo instituiu isso, que é algo que é aplicado todos esses anos, houve essa redução, porque os pacientes eles tinham as cáries que surgiram de forma muito recorrente e a demanda era muito maior do que o posto poderia atender. E a partir do momento que houve a redução através dessa fluoretação, aí havia muitos pacientes que a gente dizia que estavam com cáries cronificadas ou abertas, que não estavam ativas, mas precisavam de um tratamento restaurador. E aí a gente tem um índice chamado CPOD, dentes cariados, perdidos e obturados, para poder determinar a média. Então, se eu tenho 2 dentes cariados, 2 dentes perdidos e 2 dentes obturados, você ter ali a média 6, e a gente faz em todos os pacientes de uma escola, tem o CPOD tal. Na Escandinávia, esse índice chegou a 0. Então, lá nas Europas e tal, eles conseguiram reduzir esse índice a 0. E aqui no Brasil, há pouco tempo, o índice demonstra que 50% não escova os dentes. Então, tem essa dificuldade que vai para o que a gente iniciou a conversa da educação. É um processo que realmente abrange em todas as áreas. Se a gente for falar na circunstância financeira, a mesma coisa. Se a gente for falar do âmbito da música, né? Então tem pessoas que não tem, né? E aí querem, não, é assim e tal. Então tudo você precisa ter ali o conhecimento, você tem que estudar, não é bem assim para você chegar, né? Aí agora, inclusive, eu gostaria de uma pausa e fazer aqui um podcast com o Serginho. Seja bem-vindo, Serginho. Tudo bom, meu querido? Você está aqui no BahiaCast e eu queria te entrevistar aqui para que você falasse sobre a música. Mas de uma forma geral, a gente identifica em todas as áreas isso mesmo, né? Sim, a falta de educação formal. Eu tenho esses colegas, por exemplo, que vieram dos Estados Unidos, daqui a pouco a gente vai falar sobre sua experiência fora do Brasil, mas que falam, na Universidade da Flórida se estuda música brasileira. Olha só. Então, é outro universo, né? É outro universo, né? É algo que é impressionante. Realmente aqui, e a gente tem grandes talentos, né? Intuitivos, né? Sim, pessoas que nunca foram para a escola, mas que são músicos de primeira grandeza, até mundial. Principalmente na Bahia. Sim. Mas isso seria potencializado muito mais se a gente tivesse acesso. E imaginar os que se educação. perdem, né? Sem o dúvida. que a gente nem sabe. Que, nossa, aí quando vai lá, né? Dependendo do que você acredite, né? Rapaz, ali era um gênio, mas não teve oportunidade para ir, perdeu, ó. Isso é muito doloroso, né? Porque a gente vê vários casos de... Poderiam... agora mesmo nas Olimpíadas a gente viu pessoas que fazem um treinamento totalmente improvisado, né? E que se a gente tivesse talvez um olhar assim... mas como Estado mesmo, né? Sim. Volto a dizer que não é um comentário necessariamente partidário, mas como nação, se a gente tivesse esse olhar, né, sobre a educação formal, sobre o apoio ao esporte, né, como saúde, né, também, com certeza. Certamente a gente teria muito mais medalhas e muito mais motivos para nos orgulhar da atuação dos nossos esportistas no exterior. Perfeito. Mas você falou que você foi no exterior e atuando. Sim. Congressos e apresentações. No exterior eu tive algumas oportunidades. A minha esposa, ela briga comigo. Que eu fiz... minha mãe, ela sempre foi muito fã de viagem, né? Então, desde pequeno, 10, 15 anos, ela levava a gente pra tudo. Tem uma excursão que a gente fez que foi pro Rio de Janeiro, São Paulo, tinha 15 anos de idade, pra Gramado, Blumenau, Foz do Iguaçu, Argentina, Paraguai. A gente rodou o Brasil todo e ainda pegou esses 2 países com 15 anos de idade. Aí quando ela fala, não sei o que, eu já fui com minha mãe. Você vem cá, você foi tudo com sua mãe, foi tudo com sua mãe. Aí pra dar aula, pra poder participar de congressos e etc, aqui no Brasil teve região de Curitiba, já teve região de Aracaju, aqui na Bahia mesmo, em vários lugares, Santo Antônio, Vitória da Conquista... para fora, Paris, né, França, que foi assim o top, né, o ápice mesmo, que Ave Maria,
que a gente pôde apresentar o nosso trabalho, né, da linha de pesquisa do mestrado, no IEO, né, Europa Association of Integration, que eu faço parte, sou membro também. Maravilha. E foi algo assim, tipo, sabe, zerei o jogo, né? Zerei o jogo. Aí nos Estados Unidos eu fui mais para passeio, mas sempre fez uns linkzinhos também, né? Passei por Tampa, Flórida, Miami. Foi uma oportunidade também, porque assim, todas as pessoas que moram fora, que você conhece, assim, ou que fica muito tempo fora, você vê que tem uma outra cabeça, né? Tem uma outra mente, tem uma coisa mais aberta e tal. Você vê assim, poxa, é interessante, é interessante, porque realmente a cultura, né? O aprendizado é algo que nos liberta, fomenta, né? Liberta. E lhe dá mais segurança também, né? Lhe dá mais autoconfiança de você chegar, não é bem assim não. Então meu tio, Zebrinha, conhece a Zebrinha? Zebrinha do Balé Folclórico da Bahia. Ah, sim. E ele morou muitos anos na França, Holanda, a vida toda, desde jovem, e depois que retornou para o Brasil, aqui para o Balé Folclórico da Bahia. E a mente dele, os ensinamentos, tudo que ele me passou, tudo que ele me ensina, tudo que ele educa, não só a mim, como diversas outras pessoas que ele forma, como Lázaro Ramos, que foi praticamente um filho para ele, que ele pôde estar ali inserindo no balé folclórico, num bando Teatro Olodum, desculpa, e ele hoje tem todo esse sucesso. Referência, né? Referência, atualmente carismático, competentíssimo, inteligente. Então, é algo que você traz e agrega, né? Você traz e agrega. Então, tudo, como minha mãe disse, né? É o estudo, é o conhecimento, vale a pena. E aí, se você tem a oportunidade, é aí que a gente vê um ponto da oportunidade, né? Você dá o estudo e você tem a oportunidade, você abraça aquilo, você agarra aquilo ali, você vai longe. Ao mesmo tempo, tem situações contrárias. Eu tenho um amigo que ele dizia assim, nossa, tá vendo não sei quem? A mãe deu tudo. Deu estudo e não quer nada, para ele já largou, já fez não sei o que, fala, né? Puxa, se eu tivesse essa oportunidade, né? Quantas histórias a gente ouve nesse sentido, né? Se eu tivesse uma oportunidade, é verdade, talvez se ele realmente tivesse a oportunidade, então, mas você vai julgar? Não julgueis, a gente possa, inclusive, praticar indulgência. Não, rapaz, talvez ele tenha agido dessa maneira por ele não estar pronto, ele não está maduro o suficiente para ingressar no processo de uma universidade. Talvez até se ele tivesse ido seria pior do que agora, 5, 10 anos depois, que ele já tem a cabeça no lugar, já está mais maduro. Então tudo a gente tem que praticar indulgência. O que é indulgência? É você relevar aquilo de mal que a pessoa faz e enaltecer os pontos positivos. Se a gente conseguir fazer essa linha, essa prática, não foi bem assim, não, mas fez, não sei o que, tentou ver o lado dele, talvez não tenha sido exatamente desse ponto. Ah, mas você já viu como ele é inteligente para agir em tal e tal ponto? Ah, mas tem que ver se realmente ele estava bem, talvez não tivesse bem. Então são várias circunstâncias que a gente pode tentar. Ah, mas você está... Não, estou sendo sincero, não é você falar de maneira falsa também não é inventar mentira. Não, mas não sei. Tem que ser baseado no princípio da verdade, que eu aprendi com o Maurição. Você sempre tem que ter sua vida baseada no princípio da verdade. Maravilha, doutor. E aí, temos mais interação aí, Bill? Como é que tá aí, cabeça? Vá vendo aí. Pronto. É isso aí, você que está acompanhando aqui o BahiaCast, ao vivo ou que vai ver porventura a qualquer tempo depois, inscreva-se no nosso canal, ative o sino para você receber a notificação todas as vezes que a gente postar um vídeo, deem likes no plural e comments também, comments no plural também. E é isso, a gente vai aqui seguindo a nossa mandala. Só falou de empatia aí agora, né? A empatia que tá faltando muito do brasileiro agora, né? Sim, de verdade. E essa indulgência, né? Quer dizer, e essa coisa de cada um completar a sua mandala, que é diferente, né? Sim. Então, às vezes alguém precisa de uma mandala mais longa para poder entender aquela mesma coisa que outra pessoa entendeu, enfim, mais facilmente. Sim. Mas a empatia, a gente sai dessa sem empatia, doutor? Grande Serginho do Adão Negro, né? Que é Serginho do Adão Negro, né? Que a galera, né? Não tem jeito. O Adão. É mesmo, assim, é. Coisa boa.
Não há como a gente sair dessa empatia. Eu conversava até ontem nessa reunião, e aí tem uma queridíssima que é muito esforçada, né? Lá no direcionamento do parte do financeiro e de também auxiliar em outros pontos de mantimentos. Só que a forma com que coloca... Então, aqui o livro... Pô, pode bater não, né? Tá Esse livro aqui... que não sei o que e tal... E você... Não sei o que... Rapaz, às vezes você até quer ajudar, mas... Vai com aquela energia... Você claramente... Então aí você já dá uma... Agora, pô, grande Serginho... E aí, meu querido... Como é que você está? Sua noite tá boa? Tá direitinho mesmo? E a filhota de 18 anos... Da Sussa, coisa boa, hein? Rapaz, é o seguinte, esse livro aqui, eu queria que você, se possível, se não for possível, eu vou entender e até vou lhe pedir desculpa. Você poder colocar ali pro seu irmão aqui, porra, você vai chegar assim. Não é? O livro aí, rapaz, tem que botar, porque não pode ficar aí, porque o ângulo é ali. Eu já falei pra você 2 vezes que tem que ser. Você entende? Então, esse processo da empatia, da manseitude, da benevolência, da calma, tudo isso tem que ser aplicado em todos os âmbitos, em todas as eleições, porque você simplesmente vai obter mais êxito. Não tem, é uma coisa natural. Você mesmo percebeu aí. Você faria como? Não, eu tô nessa bancada também, né? Eu acho assim que o que mais me assusta é o pensamento de como é que a gente vai viver com quem pensa diferente da gente. Se cria nesse momento uma expectativa de que nós somos os bons e que os outros são os vilões, né? Jamais. E no final das contas, quando passar isso tudo, todo mundo mora no mesmo lugar. Sim. Todo mundo vai pro Bavi. Sim, né? sim. Então... Por exemplo, imagina, como é que tá a classe de odontólogos? Rachou no meio? Como é que tá? Rapaz. Vocês conseguem deixar isso do lado de fora? Rapaz. Como é que... Porque a gente não combinou de falar sobre isso, velho. Não, assim... Tô brincando. Mas assim... Tô brincando, pô, eu tô pode preocupado falar. Justamente com a questão da empatia mesmo, assim. Tu consegue passar por cima disso, pensar com aquele voto de... Não é o voto não que chama, aquele juramento? O juramento de Hipócrates, né? Consegue colocar o juramento acima disso? Como é? Então, é difícil você falar por uma classe, né? É sim. difícil. A gente sempre tem que se basear em nossas ações. Então, por exemplo, chega lá no meu consultório e aí é uma coisa ultra mega comum em todos os dentistas. Todos os dentistas recebem pacientes que já foram em outros consultórios. E aí tem um processo assim que foi feito de uma maneira em que você faria diferente. Não vou nem dizer errado, né? Mas você faria diferente. E aí chega lá no consultório, olha, aqui a gente precisa estar trocando essa restauração, precisa fazer esse procedimento e tal. A filosofia aqui do consultório funciona assim, 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 assado. Ah, doutor, foi feito errado? Muita gente pergunta. E agora? Como é que faz? Jamais falei nenhum paciente dizer foi feito errado. Não, foi errado. Rapaz, eu não sei as condições que o colega se encontrava na hora que foi feito o procedimento. Não sei que tem quanto tempo que foi isso aí. Eu não sei exatamente, eu não posso estar afirmando isso. Enfim, a filosofia daqui do consultório é assim, 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 assado. Aí o paciente compreende. Ah, Enzo, e tem colegas, tem outros dentistas que fazem diferente? Infelizmente tem. Eu não posso chegar assim e dizer, não, isso não existe. Entendi. Isso eu seria hipócrita em chegar e negar. Rapaz, isso aqui tá ó. E aí falam em grupos e falam em... Isso acontece e assim, a gente, pelo menos na filosofia da baiana, né, que é de onde eu me formei e fiquei lá também lecionando por muitos anos, é a gente sempre ter a questão de ética. Ética em primeiro lugar. Porque isso é questão ética, né? Ah, mas isso é um corporativismo? Pode ser, mas é questão de ética e de uma verdade mesmo. Então, às vezes lá, por exemplo, tem um canal que é aquela limazinha que coloca lá dentro e tal. Às vezes tem canais que são extremamente difíceis e o cara lá fez o seu melhor.
fez o seu melhor e tal, e não consegui chegar até o final, que o certo, assim, teoricamente, né, algumas filosofias até 0,5 milímetros do ápice, alguns até extravasam, enfim. Aí não chegou. E aí a pessoa, um outro, aqui ó, esse canal, não pode. Você não sabe a condição que o colega estava, como é que foi feito, qual foi o processo, se avisou, se tudo. Então a gente expande isso por tudo na vida. Diz alguns amigos médicos que isso não tem acontecido na medicina atualmente, mas os médicos sempre foram muito famosos pelo corporativismo. Então tinha coisas assim, tipo, esquecer uma gase dentro da barriga. Não, foi um processo do órgão que é muito equivalente e tal, mas já resolveu, vamos resolver, não. Ah, não, de forma alguma. Então tinha essa questão mesmo. E eu vejo na odontologia essa onda também do corporativismo, principalmente das boas pessoas. Porque a gente tem boas pessoas em todos os âmbitos, em todos os lugares. Então eu vejo assim, poxa, você sabe aquela... Porra, aquele cara é legal. Você sabe aí na música que tem uns caras que não são legais, não quero dizer, mas tem outros que são, porra, gente boa pra caramba. Então eu consigo observar isso é compatível, sabe? É compatível e tal. E aí tem se colocado essa onda, os exemplos, né? Porque nada adianta a gente também falar, né? Eu falar aqui vários minutos com você e chegar e não praticar. E quando chegar até uma oportunidade, sair daqui, tá lá no grupo, tá aqui. Não tem condições, entendeu? Então a gente precisa também praticar, porque este vai ser a maior forma de a gente tocar o nosso irmão, o próximo colega, através do exemplo, não só de palavras. O exemplo, ele tem uma força, um potencial maior. Fantástico, isso aí eu concordo em gênero, número e grau. Doutor Enzo, eu falei isso aqui em alguma situação, vou falar de novo porque é verdade esse bilhete. Quando a gente começou o BahiaCast, a gente sabia que ia aprender, mas não nessa dimensão. Para nós todos tem sido um aprendizado muito relevante e a gente tem os feedbacks das pessoas que estão começando a entender a proposta e que apontam nesse sentido também. Então... Antes que eu faça os reclames finais, eu vou fazer uma coisa aqui que eu tenho feito com todos os nossos convidados, né? Queria que você olhasse para aquela câmera ali. Eita. E deixasse uma mensagem, né, que sintetizasse todo esse amor fraternal que o senhor, junto com a sua família, emana aqui, que trouxe para o BahiaCast. A fé, o amor, a caridade, benevolência, todas essas ações, todos esses pensamentos e todas essas energias direcionadas para o bem. A partir daí, sempre poderemos subir mais um degrauzinho da curva de aprendizado, porque se tivermos o amor como base, tudo em nossa vida, seja na odontologia, na escovação, no exemplo, no direcionamento, do ensino, do amor, dos processos de desigualdade para a igualdade e o equilíbrio, para os processos de entendimento, o nosso irmão que não coloca muitas vezes um pensamento que não são condizentes com os nossos, entretanto teremos uma paciência, uma parcimônia de poder agir de maneira perene, amorosa, a compreendê-lo, dar as mãos e seguir em frente. Cabra é bom, viu? Doutor Enzo, estendo a toda a sua família aqui o nosso abraço fraternal, agradecendo em nome de toda a equipe do BahiaCast por essa excelente 1h30 que a gente passou aqui, esses 90 minutos, né? Coisa boa. Falando de coisas do bem, informando as pessoas e só agradecer mesmo, de coração. Eu que agradeço essa oportunidade, esse convite. Estamos aí sempre que precisar, em qualquer circunstância. Valeu. Irmandade selada. Muito obrigado. Valeu. É isso aí, rapaziada. Esse foi o BahiaCast. Amanhã a gente vai estar com o Djalma Luz também, falando sobre toda a sua experiência como compositor, como artista, cantor. Vai ter música também, vai ter muitos casos engraçados. Vai falar das composições gravadas por artistas de renome no nosso país, né? Vai falar da música do Nat Roots, que acabou de ser gravada pelo Nat Roots. E a gente vai ter na quinta a rapaziada do Roça Sound de Feira de Santana. Muito importante para a gente ter também essa representação de lá,
que a gente sabe, conhece bem da qual é, das áreas lá, né, não, Bill? Então, é isso aí. A gente agradece aí a atenção de vocês. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal e amanhã a gente está aqui de volta ao vivo às 18 horas. Paz e luz. Valeu. Tamo junto.